Bom dia a todos. Bem-vindos, então, para a aula 3 de treinamento físico da URGS. Hoje é 25 de janeiro de 2022, né? Então, semestre 2021/2. Gosto de fazer essa introdução para ver se eu estou com a memória boa de curta duração, né? Mas vamos lá, tá indo. E ainda bem que tem a Nanda aqui para ir acertando as coisas. Gente, agradeço quem abriu a câmera aí. Quem não abriu ainda, por favor, tome coragem e abra essa câmera. Vamos ver esse fundo aí, né? Vamos pegar depois os fundos mais engraçados. Eu estou vendo algum tênis ali, uma coisa estranha no César, nós temos que descobrir o que é, por aí vai. Né? Opa! Não vamos brincar, que a coisa tá louco. Tudo a ver com treinamento, é isso aí. Tá? Temático, muito bom. Pessoal, olha só, por favor, lembrem disso sempre, que essa época é muito difícil e quanto mais a gente conseguir se conectar, melhor, tá? Melhor. Espero que vocês estejam bem de saúde, estejam se cuidando, porque essa porcaria não terminou ainda. Eu acabei de descobrir agora que o professor, meu colega, grande amigo, o professor Flávio Castro, pegou Covid, né? Tá com sintomas ali fracos, não nada grave assim, mas está sofrendo. Diz que a coisa não é. Ele me deu esse retorno exatamente, deve fazer uns 20 minutos, um pouquinho antes de começar a aula. Então reforço, tá? O aviso aquele de se cuidar ainda e manter a resistência aí, como eu digo sempre lá que eu aprendi com os castelhanos, né? A redobrar, né? Então vamos redobrar a força aí sempre, porque você tem que cuidar da saúde, né? A gente tem que se cuidar aí. Tem muito problema aí que traz sintomas e coisas que perduram por anos, às vezes até. Então, vamos ir atrasando, pelo menos, a situação que puder acontecer, ou até evitar mesmo. Tomar cuidado ainda com as coisas básicas, né? De máscara e, quando der, distanciar mesmo, tá? Enquanto der. Pessoal, vamos lá, vamos dar sequência então à aula. Na aula passada nós falamos dos conceitos, né? Falei um pouquinho mais detalhado assim de conceitos de treinamento, de desempenho, de carga. Na parte final da aula nós falamos sobre as relações de... Estava me passando pela cabeça, eu gravei sim, está gravando. As relações entre volume e intensidade, né? Demos alguns exemplos de carga externa e carga interna. Dei o exemplo aquele até na parte final ali, né? Falamos da carga externa e carga interna, também fazendo uma relação sobre coisas bem práticas do treinamento que a gente tem que ter claro, né? Quando for aplicar um treinamento, que é a ideia aquela da carga externa como um avaliador de coisas mais funcionais. Eu quero saber as distâncias que meu aluno, meu atleta fez, eu quero saber quais as velocidades que ele fez, né? O quanto ele se deslocou, por exemplo, quem treina, que não é tão comum para nós aí no Brasil, né? Mas na Itália que existe muito, os caras que treinam nas inclinações, né? Montanha, esses atletas, tudo louco, eles querem saber o quanto eles chamam de cota, né? O quanto tu elevou no terreno, quanto tu diminuiu, todas essas informações mais externas, né? Que a gente tem com GPS, com esses nossos sensores que estão cada vez mais próximos da gente, né? Os Strava da vida, que dão muita informação sobre o treino, tudo isso nos dá uma indicação mais funcional, que a gente vem chamar de carga externa. Por outro lado, a gente sabe que essas cargas externas podem nos enganar bastante, né? De novo, não é um problema, o problema é se for mal usado, né? Porque a gente sabe que tem situações onde a carga externa pode ser parecida. Eu dei o exemplo lá do cara aquecendo, um cara indo para Troféu Brasil, fazendo seu aquecimento, e o aluno fazendo tiros, né, o sedentário lá, iniciando o seu treinamento, né, de meia idade, com sobrepeso, fazendo seu treino de velocidade, no mesmo ritmo externo, na mesma carga externa, embora a carga interna seja completamente diferente, né? A carga interna tem a ver com o quê? Com aqueles desfechos, né, parâmetros que representam a função fisiológica, né? E muitas vezes a gente tem elas de modo relativo, ainda para melhorar a individualização da carga, né? Temos os exemplos lá de percentual da frequência cardíaca máxima, percentual da frequência cardíaca associada a limiares metabólicos, né? Então, todas essas informações me dão um dado de carga interna,
tá? E é muito interessante a gente saber essas relações, né, de como vai a carga externa e a interna dos nossos alunos. Isso nós vamos ver ao longo do semestre, quando a gente estar falando dos próprios métodos, aí nós vamos ter essas informações mais detalhadas de como prescrever. Mas, por enquanto, fica o registro dessa importância dos dois, tá? Das duas informações, da carga externa e carga interna. Eu falei também da relação, né, gente, de volume e intensidade, que é uma coisa bem importante. O que eu vou adicionar hoje, bom, vamos fazer um resuminho disso, para pegar lá do que foi falado da aula passada, né? De novo, isso aqui, gente, não é nem princípios, a gente ainda vai falar dos princípios. Vejam, isso aqui são informações, conceitos gerais que são mais amplos ainda do que um princípio, ou seja, todo treinador que vá aplicar o seu treinamento, ele tem que ter isso muito claro. E ao longo dos anos, essas coisas vão se solidificando. Então, para a maioria de vocês, é um assunto novo, embora não seja totalmente novo, né? Quase todo mundo aí já teve alguma experiência de treinamento. Agora, só que a questão é que vocês vão ser os caras que vão estar pensando esse treinamento seriamente. Então, prestem muita atenção nessa questão, né? Quando a gente fala de volume e de intensidade, né? Ananda, me lembra disso? Eu falei na aula passada dessas relações? Falei, né? De volume e intensidade. Ah, sim, a relação dialética, né? Falou da relação inversa, exatamente. Obrigado, Márcio. Também, quem puder, também pode ir me dando um retorno assim, visual, que eu já vou pescando. Tá? Isso é bem bom. Obrigadão, Márcio. Falamos, né, Ananda? É verdade. Então, falamos dessas relações, uma espécie de uma relação dialética, né? Que tendencialmente, na prática, quando eu aumento uma, a outra componente tende a diminuir. Né? Isso eu posso pensar na hora do treino, de modo agudo, isso eu posso pensar ao longo dos meses também, de modo crônico, quando eu vou distribuir cargas de treino e vou escolher até métodos que muitas vezes vão variar, mas vão também variar essas relações de volume e intensidade. Por exemplo, quando eu for treinar velocidade, quase sempre o volume vai ser relativamente baixo, né, em intensidades muito próximas da máxima. E depois a gente vai ver que é uma característica dos treinos de velocidade, executá-los em situações máximas, a pliometria, tem vários treinos que são feitos assim, né, um termo do inglês que o pessoal usa também, que é o all out, né, que seria no máximo, né? Então, muitas vezes se representa assim a intensidade, tá? E aí acaba que o volume muitas vezes é mais baixo do que, por exemplo, a resistência. O conceito de resistência, depois nós vamos ver mais detalhes, tem a ver também com o nome já diz, né? Eu executar o meu treino por mais tempo ou contra uma condição de fadiga. Isso geralmente vai me dar um volume maior, né? Consequentemente, as intensidades, de modo geral, vão ser um pouco menores, né? Encaixa essa relação volume-intensidade. O que eu queria trazer para vocês agora, como conteúdo novo mesmo, de hoje, é um terceiro componente da carga, tá? Que é o componente da densidade, densidade de carga. Tá? Lembrando sempre do nosso filósofo, né, o Jack Stripador, vamos por partes, né, gente? Volume, intensidade, agora eu vou adicionar um terceiro elemento, densidade. Tá? Ou seja, na medida do possível, nós vamos ver como é que se dão as relações com os outros dois, mas densidade é um terceiro componente. Né? O que ele significa ele, gente? Eu tenho, ao longo dos anos, trabalhado esse conteúdo de um jeito que seja o mais simples possível e mais prático para a gente entender. O que é essa densidade? Ela está ligado diretamente quando eu tenho treinos intervalados. É o melhor exemplo que eu tenho para dar sobre densidade. A gente vai ver que vai se aplicar sempre essas situações intervaladas. Treinos intervalados. O nome já indica, né? Eu vou fazer um certo volume, uma certa intensidade, mas vou ter um tempo de intervalo. Ou seja, uma terceira informação. Tá? Por isso, não é nem volume nem intensidade, é uma terceira, que vai ter a ver direto com a densidade. E eu vou pedir para vocês que vocês, assim, ó, quando a gente falar de densidade, nós na prática, nós vamos manipular isso na prática, pensando em tempos de intervalo do exercício. Tá? Ou seja, eu tenho lá treinos intervalados. Eu tenho repetições, tá? Depois a gente vai ver mais quando entrar em... Até força também tem um pouquinho dessa ideia, mas treinos de velocidade também. Né? O que são esses treinos intervalados? Né? Eu vou ter que ter um volume e uma intensidade. Então, por exemplo, na natação, na corrida, eu tenho lá distâncias.
Eu tenho na pista, por exemplo, um treino de resistência de velocidade que pode ser 10 vezes 400 metros, tá? 10 vezes de 400 metros. Vejam bem, eu vou falar essa linguagem um pouquinho ligada ao treinamento. Quando alguém não entender, não se sintam, levanta a mão, lembra, abre esse microfone e me interrompe, tá? Porque eu começo a falar, não paro mais, tá? Por favor. Então, por exemplo, nesse treino que eu estou dando lá, 10, o cara já aqueceu, já fez seu aquecimento, a parte principal lá é 10 vezes 400 metros, num ritmo de 1 minuto e 30, tá? Ou como a gente costuma dizer, para 1 minuto e 30. Pergunto para vocês, vou deixar um pouquinho aberto agora. Qual é o volume desse treino? Pergunta bem simples. Abra o microfone lá e aí eu tenho que beber meu café, que o meu colega Cosme Budzak, que era professor aqui de Pavia, preparou. Coffees. Espera aí, gente. Façam fila, vamos se organizar, não todos não ao mesmo tempo, assim, porque senão a gente não consegue organizar bem. Vamos fazer um... Boa, alguém abriu aí. Um treino de tiro, por exemplo, 10, 400, um intervalo de 1 minuto e meio. Isso. Qual é o volume? Eu acho um treino forte de tiro. Eu considero forte, pelo menos. Carlos, Oi. não um intervalo de 1 minuto e meio, o ritmo de cada tiro de 400 a 1 minuto e meio. Oi? Isso, o que a Nanda quis dizer. Tá. Eu falei bem assim, gente, meio curto, que todo atleta que está treinando isso entende. Mas realmente dá para se entender um monte de coisa. A Ananda mesmo já imaginou que o Carlos tenha uma outra interpretação. Eu nem sei direito qual era a interpretação do Carlos. Mas isso é bem importante mesmo, vocês perguntarem, tá? Carlos, diga aí, o que tu entendeu? É o volume total ou o volume de cada tiro? Agora sim, começaram a se soltar. Muito bem. Eu quero saber o volume total desse exercício. Não de cada tiro. Do exercício que foi dado. Eu entendo como volume os 10 tiros, né? E a intensidade seria o 1 minuto e 30. Ótimo, peraí. Vamos por partes, né? Lembra do nosso grande mestre, Jack Stripador. Tu falou até agora o volume, 10 tiros, 10 repetições. Tá faltando alguma coisa ou não para falar de volume total daquele exercício? Né? Séries? Acho que a distância. O volume são uns 4 km. Pode ter séries também, né, gente? É verdade, mas nesse caso a gente deixou uma série, né, com 10 repetições de 400 metros, né, a 1 minuto e 30. Acredito que a distância também iria influenciar no volume. Sim, exatamente. E qual é o volume que eu dei? Seria os 4.000 metros, né? 4.000? Isso aí. 10 vezes 400, né? 4.000 de volume total, tá? Então, ou 10 de 400, né? Só um pouco de álgebra aí, tá resolvido. Tá ali a informação do volume. O volume está encerrado nisso aí. Ok. Agora, onde está a intensidade nisso que eu comentei? Que a Nanda também já trouxe ali, que pode ser uma coisa, pode ser outra. E eu dei essa informação. Com os dados que eu dei para vocês, a intensidade estava ali. Onde é que estava a intensidade? 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Fazer 400 metros a 1 minuto e 30. Se tu fala isso para o atleta, ele entende. Ele sabe que tem que fazer num certo ritmo, né? Que o Carlos já interpretou que é bem pesado. E realmente, para os pangaré é bem pesado. Os caras que já com algum treino não é tanto. Aí vai depender também de uma terceira informação. Nós já vamos chegar lá, que é da densidade mesmo, né? Mas até ali é isso. É uma informação de pura carga externa, né, gente? 1 minuto e 30 a 400. O que é isso, né? A gente não sabe se é em ritmo supramáximo, submáximo. Não está explícita na informação, né? Mas também não ia adiantar muito na prática. É importante a gente saber. Quando o treinador bola isso, ele sabe que domínio metabólico ele quer atingir. Mas claro que ele não vai chegar para o atleta dizendo, eu quero que tu treine a 105% do teu ritmo associado ao VO2 máximo. Não vai dizer tudo isso, né? Porque o atleta nem vai entender. Ele vai entender isso. É 1 minuto e 30, o pace para tanto, a volta para tanto, né?
o ritmo, por exemplo, na piscina a gente usa muito esse pace, o ritmo de 100 metros, né? Ó, tem que fazer o tiro para 1,10, né? Então, um tiro de 400 para 1,10 significa que a cada 100 metros ele vai fazer em 1 minuto e 10. Né? Não, e tem professores também que dão o tempo máximo para realizar todas as voltas, né? Então, o próprio atleta vai decidir se ele quer começar num ritmo mais lento e ir aumentando a intensidade. Tem uns que fazem assim também. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, nesse caso, o Carlos já indicou ali, né? Já deu uma sugestão. Ó, é muito pesado, né? E tal. Bom, tudo bem. Ô, Carlos, vamos trazer o exemplo do Carlos mesmo. Chegou tá? uma coisa 10 tiros de 400. Hoje não chegou. Pegou o que tinha aí. Ontem. Peraí. O Pedro. Era o Pedro. O Carlos deu esse exemplo. Já vamos colocar uma situação um pouquinho mais realista, né? Lá, vamos trazendo algum caso. Para o aluno do Carlos, é um treino pesado, né? O que a gente podia fazer ainda para manter essa carga, mas aliviar a vida desse cara? Para ele conseguir terminar o tiro, para ter chance de que termine esse tiro. O treinador não tenha feito uma loucura, um treino de aquele sacrifício, aquelas coisas loucas. E tu vai dar um intervalo maior. Talvez um intervalo maior, né? E se for muito, muito rápido mesmo, vai ser uma coisa muito pesada para esse cara mesmo, né? Mas digamos que uma saída é essa, né? Hoje ele está mais... Até isso, né? Naquelas variações que a gente vai fazendo do dia a dia, daqui a pouco tem que ajustar, dar um pouquinho mais de intervalo para ele conseguir terminar o tiro. Mas, claro, não pode fugir do objetivo geral, senão o treino foi mal dado, né? Não foi bem escolhido. Mas, nesse caso, tu tem a terceira informação, que é essa que eu quero, né, que tem a ver com densidade. Mas nós, na prática, vamos estar sempre falando de tempo de intervalo. Tá? Até para pensar as relações com volume e intensidade, nós vamos pensar direto, porque senão é o inverso um do outro, complica um pouco. Tá? Então, e não vou cobrar de vocês mesmos. Assim, o que eu quero só que vocês entendam é que quando eu falo da densidade do estímulo ou da carga, eu estou falando de tempos de intervalo. Tá? Então, vamos para a prática. Tempos de intervalo. O Carlos lá disse, o aluno ia sofrer, uma carga pesada. Ok, vamos tentar dar mais intervalo. Aí eu vou ter que olhar lá na minha tabela dos métodos de treinamento para ver se o que eu estou treinando está dentro a gente geralmente vai trabalhar numa banda, né? Olha, os intervalos para esse tipo de treino vai ser de tanto a tanto. Tá? Ok, como é pesado para ele, então, mais intervalo. Que pode ser de mais de 1 minuto, tá? E aí vai entrar a questão, quanto mais intenso... Aí vai começar as relações, já vamos trazer ela, então. Por exemplo, por partes, tá? Eu vou esquecer do volume um pouquinho e vamos pensar assim, tempo de intervalo versus intensidade. Como é essa relação? De novo, geral. Tem exceções, professor? Tem, tá? Mas é a exceção que comprova a regra. A regra geral entre tempo de intervalo e intensidade, qual é? Na prática, gente, eu já vou trazer para vocês aqui para a gente ir discutindo, pensando até na situação que o Carlos colocou, que foi bem legal. Os treinos mais intensos, ou onde eu tenho que fazer com maior qualidade, que tem a ver com intensidade, mais rápido, mais pesado, em geral vão envolver tempos de intervalo maiores. Tá? Então, treinos de pista lá que a gente estava jogando. Se for treinos de velocidade, tiros de 50, 100 metros, geralmente, tempo de intervalo grande. Tá? Se os tiros são mais de resistência de velocidade, esse tempo começa a diminuir um pouco. E se for tiros de resistência, mesmo que a gente chama de extensivo, né? Intervalados extensivos, depois a gente vai ver, são tiros estranhos, que quem não tem tanta experiência com treino, às vezes fica, como assim? Mas tiros de 500, de 1.000 metros, por exemplo, né? Ou mais, até de 5.000, se o cara for bem treinado em distância. Esses tiros, né, eles vão ter intervalos menores, porque a intensidade absoluta ela tende a cair em relação aos treinos que eu falei, aos tiros anteriores, né, os tiros de 50 metros, vai ser num ritmo menor. Né? Então, o tempo de intervalo é menor. Esses tempos de intervalo, muitas vezes, são de 30 segundos, 20 segundos, até 10 segundos. Tá? Ou seja, é uma relação linear direta, de modo muito, muito geral. Tá?
Relação entre intensidade e tempo de intervalo é uma relação linear direta, mais ou menos assim. Tá? Quanto maior a intensidade, maior esse tempo de intervalo. Para o treino de força, a coisa fecha também. Quando eu treino força máxima, né, eu tenho treinos de altíssima intensidade, eu tenho pouquíssima repetição. Opa, falei de volume, vamos segurar. Né? Altíssima intensidade, tempo de intervalo grande. Tá? Aí, não, peraí, agora mudou o treino, é resistência de força. Vou ter mais lá de 15 repetições, né? Ok, o que eu faço ali? Tempo de intervalo menor. 30 segundos, 40 segundos, já muitas vezes é o suficiente, dependendo lá da tabela de treino. Estou dando exemplos, assim, às vezes eu falho um pouquinho na tabela, mas vocês ainda não tiveram, porque tem gente que adora decorar e, errou por 5 segundos. Mas a ideia geral é essa, tá? É sempre... Entenderam essa ideia, essa relação? Ok. Até lá no grupo de corrida tinha a gente começa a falar, por exemplo, quando mandavam fazer um treino de tiro por 1.000 metros, a gente começava a brincar que 1.000 metros não é tiro, não é treino de tiro, porque justamente ele dava um repouso mínimo, sabe? Mas com o objetivo de cumprir a tarefa, que era fazer o proposto. Vai fazer sentido. Né? Não, tem tiros pequenos ali que muitas vezes nem mudam a condição fisiológica, né? 5, 10 segundos, e é para enganar o atleta mesmo, para fazer algo um pouquinho diferente. E às vezes até para uma parte psicológica, porque quem treina resistência sabe, né? Quebrar ritmo, parar 5 segundos, 10 segundos também não é bom, né? Quando está nesse volume muito alto de treino. Mas também isso é tudo passível de pensar assim no treino mesmo. Digamos que esse cara tem que mudar de ritmo. Ele está um pouco mais preparado se ele fizer esses tiros aí também. Né? Tem esse Professor, outro... Diga. Eu fiquei com uma dúvida assim, a gente está pensando em densidade como intervalo, né? Isso. Mas na minha cabeça a densidade é maior quando o intervalo é menor, não? Não sei, eu fiquei pensando assim, porque eu teria treinando mais. Se o intervalo é menor, eu estou treinando mais, então seria um treino mais denso. Vamos supor assim, né? É isso aí. Nassu tem razão. É isso mesmo. É que eu não gosto de falar isso, que às vezes o aluno se complica. Ele começa a querer pensar a densidade direto com a intensidade. Aí é uma confusão. Mas tu tem razão. A densidade tendencialmente é maior, realmente, quando o tempo de intervalo é menor. Tá? Sim. O tempo de intervalo é menor. Mas aí por isso que dá uma relação inversa, tá? Por isso que eu fiquei confusa, mas confunde. Aí confunde, mas claro, tu quis tentar entender. Tudo bem, e dá para entender, só que é meio chatinho. Depois, para querer pensar direto lá, densidade e intensidade. Aí tu tem que pensar que é uma coisa inversa da outra. Por isso que eu simplifico, e quando a gente vai pensar nas relações, né, da densidade com outras coisas, a gente só pensa em tempo de intervalo, e deu. Né? E o tempo de intervalo está resolvido. Já vai nos resolver a questão, o problema, que é a decisão do treino mesmo, né? Professor, só complementando um pouquinho essa fala da Bruna, se tu pensar para o mesmo treino, vamos dizer assim, que tu determinou lá os 10 tiros de 400, com um intervalo, vamos supor, de 1 minuto e 30, e aí tu vai reduzir esse intervalo após um período de treinamento para 1 minuto, tu aumentou a densidade, né? Mas essa fala do Tarta, né, que está colocando a relação de intensidade e densidade, realmente, quanto mais intenso, maior vai ser, né, o tempo de intervalo para ter uma recuperação, para que esse atleta possa manter a intensidade no próximo tiro, né, na próxima sessão de exercício, no caso de um treinamento de força. Mas se tu pensar num treino que tu está progredindo com o atleta, se tu vai reduzindo esse tempo de intervalo, tu realmente, fisiologicamente, tu está aumentando a intensidade dele por estar reduzindo esse tempo de intervalo, né, entre uma sessão e outra de exercício. Opa, tudo bom, professor? Desculpa ali que eu abri o microfone antes, eu estava chegando em casa. Ótimo. Estava trabalhando, né? Eu ia dizer que isso é uma relação fácil de traçar quando tu pensa num treino de um bodybuilder versus o treino de um atleta de força, né? Que o treino de um atleta de bodybuilding é extremamente denso, né? Um treino com intervalos pequenos, séries imensas e intervalos bem menores, e quando tu tá treinando força, a gente vai ter um treino, tipo, quando eu treino força com meu irmão, a gente faz, tipo, treinos com intervalos de 1 minuto e meio, 2 minutos entre as séries. Então dá para entender, acho que bastante a densidade quando tu experiencia
os dois tipos de treino, né? Inclusive, quando tu vai de um para o outro, assim, quando esses atletas vão para as outras modalidades, dá para ver que eles sentem muito. Tipo, o cara já pode ser super forte, mas sentir a full o peso que é outra densidade, né? Olha aí a gaivota, gente. Gaivota, a gente dizia no quartel, quando passava uma questão de prova. Aqui não tem nem prova no semestre, né? Mas dizendo quando é uma coisa importante, né? Vocês gostaram do termo acadêmico do Pedro? Quando o cara treina é a full, aí vocês já viram, né? Isso a gente costuma chamar de uma sessão de choque ou microciclo de choque, tá? A gente vai fazendo também o glossário aqui do treino Galdério. É que tem o empírico, né, professor? Eu tô no métodos empíricos aqui. Isso, métodos empíricos, isso aí. Só nome bonito para... Vamos deixar assim. O professor Álvaro dizia, para não dizer que sou eu que estou dizendo, ele dizia que o professor de educação física falava o chinelês, mas brincando. Tá? O negócio é se entender, tá, gente? Então, ótimo, Pedro. É isso aí. É um outro exemplo. Eu não conheço em detalhe. O que eu sei bastante é dos treinos de levantamento de pesos. Eu já ajudei um pessoal e tal. E é incrível. Assim, os caras têm que ter ali a máxima qualidade, ou seja, a máxima intensidade num grupo que tem uma janela de treino pouquíssimo, assim, né? Esses caras já vêm com uma força muito grande de vários anos. E é incrível, assim, eles me ensinaram umas coisas que eu não... Foi aí que eu não sei se eu já disse nas aulas anteriores, mas nós vamos falar um pouquinho em força depois, tinha uns casos de caras que davam estímulo para o mesmo grupo muscular só depois de uma semana, ou seja, o volume descansava muito. Sim. E ali entra outra ideia, reduzia muito o volume para conseguir dar uma qualidade. E ali entrava de novo a segunda interpretação sobre a densidade que eu queria trazer para vocês, que é também, a gente pode pensar essa densidade também de sessão para sessão. Então, o exemplo do Pedro encaixa ali nesse exemplo que eu conheço, que era esse caso aí dos caras que tinham fases do treinamento em que eles davam uma semana de intervalo para dar outra carga para aquele grupo muscular. É uma coisa que nos treinos voltados para a saúde não se deve fazer, tá? É casos extremos, caras altamente treinados nisso, tá, gente? Depois a gente vai ver. Professor, apareceu no YouTube. Apareceu no YouTube. Espera aí, Pedro, eu já te passo a palavra. Mas só para terminar o raciocínio. O que acontece, gente? Nesse caso ali, o que acontece? A intensidade é altíssima, tu tem que fazer, como a Nanda falou, se recuperar bem para conseguir ter uma qualidade no esforço ali e tentar até bater uma barreira de treino. Aí tem os métodos avançados que fazem isso. É algum estímulo externo junto, gritaria às vezes, né? Muito estímulo verbal, para o cara conseguir quebrar barreiras de força nesse caso, né? Mas para isso, o que ele precisa? Ele precisa o tempo de intervalo aumentar bastante. Aí não é um tempo de intervalo da sessão, do treino, é também a ideia de sessão para sessão, que isso fecha muito com treinos de resistência, né? Treinos intervalados a gente precisa de mais tempo, né? Treinos contínuos, podemos ter menos tempo de intervalo entre uma sessão e outra. De novo, fecha com a ideia de intensidade e tempo de intervalo. Lembra sempre, é sempre essa relação que eu estou tentando trazer para vocês. Tá? É outro exemplo bom. O Pedro trouxe aí, já dá para encaixar um exemplo bem legal, que é de sessão para sessão. Tá? Diga lá, Pedro, tu quer comentar? Não, é que sobre isso tem não chega a ser um documentário, mas surgiram muitos vídeos dos treinamentos búlgaros dos anos 70 e 80. E era um material que não é que estava perdido, mas não tinha compilado na internet. Então, se tu procura no YouTube Bulgarian Training ou Crazy Bulgarian... Não, mas traz para nós, cara. Agora a disciplina toda online. Bota lá na página olha. Vou mandar. Vou mandar o vídeo que eu vi semana passada, cara. É bem interessante os caras fazendo recorde pessoal 3 vezes no mesmo dia. É uma coisa insana. Gente, acho que isso que é o legal da disciplina. Que é inacreditável, assim. Gente, o exemplo do Pedro, tá? Eu sugeri para ele, mas tentem fazer vocês mesmos. Daqui a pouco tem um exemplo. Pô, eu vi um assunto lá, às vezes é um vídeo, assim, que é esclarecedor para mostrar alguma coisa. Botem lá na página, inclusive a gente bota em discussão, não tem problema, mas o importante é que a gente qualifique a nossa discussão em cima da teoria do treinamento. Então, olha, onde é que o treinamento búlgaro nos mostra a relação da intensidade com o tempo de intervalo? E bota um comentário junto, não só bota o link, né? Mas botem um comentário mesmo, aquilo lá que eu vi, gente, está aqui, ó. E a gente usa o Facebook aí também para essas coisas, que eu acho que é super legal. Boa, Pedro, obrigado. Entenderam, gente, essa relação? Colorado, está congelado? Tudo bem?
Carlos, vamos voltar lá para o teu exemplo. Ajudou assim o caminho que eu fui fazendo, assim, ou ficou com alguma dúvida? Ajudou bastante. Bene. Joia, gente. Vocês têm que cuidar sempre dessas questões. A Ananda deu um exemplo muito legal ali, né? Com o tempo, por exemplo, se tu mantém a intensidade, o sujeito precisa de menos tempo para se recuperar. Isso é uma coisa meio prática, empírica mesmo, né? Quem treina sabe que começa a ter essas relações. A dica que eu sempre dou é o seguinte: sim, acontece isso, mas lembrem sempre de estar atento ao método de treinamento, que às vezes os tempos de intervalo podem estar realmente já fugindo do método, do que o método propõe. Aí, muitas vezes, é momento de mexer em outra coisa, em volume, intensidade, alguma coisa que ainda se ajuste ao método, né? Tá? Então, esse é o jogo. Assim, a gente usa muitos métodos como regiões, bandas, onde a gente sabe que tem mais chance das coisas acontecerem. Não, eu achei que era o Pedro ali na moto. Muito bom, Marcos. Está ouvindo, cara? Não olha para baixo. Nós estamos te vendo, tá tudo ok. Eu não conhecia essa, cara. Lorenzo, diga. Professor, olha só, a gente poderia, estava pensando aqui, não sei se é uma coisa meio ao acaso, porque simplesmente se familiarizou e disse que era assim, mas, por exemplo, um treino padrão de academia. O cara faz peito num dia, perna no outro, braço. Aí quando ele for repetir peito de novo, a gente poderia estar dizendo que também seria uma sessão de intensidade, claro, no intervalo um pouco menor, mas tá mexendo na intensidade, porque tu treinou de uma forma a qual tu quer dar esse tempo? Lorenzo, olha só, sabe que eu não sei se eu entendi completamente, aí depois tu me repete se eu não conseguir te responder, porque eu não entendi, tá? Fica tranquilo, te sente bem à vontade para tirar dúvida. O que eu entendi ali? Tem uma discussão no treino de força que é tu dar o estímulo por grupo muscular. Isso é o que rege o treinamento de força numa primeira análise, tá? Quando tu pensa na distribuição, eu quero treinar para força máxima, resistência de força, força rápida, eu vou pensar no grupo muscular. Eu vou ter que encaixar o tempo do meu treino com um número de exercícios, né, que fechem com o tempo de uma aula e eu escolha grupos musculares que me obedeçam àquelas regras. Então, por exemplo, o método me diz lá, por exemplo, quando é treino de força, eu tenho que dar mais tempo, mas não uma semana, tá? Para pessoas normais, geralmente é 3 dias, mais ou menos, que tu tem que dar um intervalo, 3, 4 dias do mesmo grupo muscular. Professor, então significa que tu só pode ter 2 aulas por semana? Porque 3, 4 dias, né? Tu teve uma, outra, já fechou a outra semana? Não, tu pode variar os grupos musculares. Depois, lá na treinamento de força, a gente vai ver. Tá? Agora, tem que dar uma atenção também para a quantidade total, né? Daqui a pouco não dá para treinar, por exemplo, com um volume muito alto a ponto de tu fazer 2 treinos por dia de força. Isso é muito estranho. Então, se existe, de novo, é só o exemplo da exceção, porque em geral não dá. Tá? Mas não sei se só tua pergunta ia por aí mesmo, Lourenço. Vê se eu te respondi. Se não, acho que não, né? Talvez eu não tenha respondido. Aí tu me repete. Não, é por aí. Queria saber se essa questão do cara tá trabalhando o músculo muscular na quarta e na quinta seria mais ou menos que nem aquela questão que tu estava falando do levantamento de peso, do cara, ele vai fazer aquela máxima repetição numa semana e na outra ele vai daí tentar buscar de novo. É isso aí. Uma coisa que tem que cuidar, por exemplo, é pensar em motores primários, né? E acessórios, por exemplo. Então, tu está treinando peito, né? Daqui a pouco tu escolhe exercícios lá que envolvem peito também, né? Aí tu tem que ter cuidado para não dar, mesmo não sendo motor primário, tu regular um pouco, assim, né? Então, daqui a pouco não deixa 2 dias seguidos, assim, com essa escolha. Tenta deixar o músculo acessório um pouquinho depois ainda para não trabalhar peito de novo, mesmo que seja de modo acessório, né? Então, tem essas regulações também que a gente vai fazendo quando vai encaixar a semana, assim, né? De treino de força. É um pouquinho como a gente tem que ocupar as caixinhas, né? Para fechar o tempo de aula que o aluno tem, né? Mas em geral é isso, é pensar sempre nos motores primários e quando repete. Mas também é aquela coisa, né, prof? Isso aí tu pensa para uma pessoa normal, para um atleta, tu pode dar uma sobrecarregada um pouco maior em músculos, em motores primários e acessórios, principalmente quando tu trabalha potência,
porque a potência, né, o salto não é só quadríceps, é braço, é todo um movimento conjunto, né? Então, principalmente quando tu fala de jogadores de futebol, de basquete, de esportes que envolvem mais de uma articulação, né? Tu acaba dando essa sobrecarregada porque ele vai trabalhar tudo junto na hora do exercício. É isso aí. Mas é fazer essa escolha, é ter claro isso, né? Porque nesse exemplo que tu deu, o jogador, por exemplo, vai ter os músculos antigravitários sempre atuando muito potente, né? Os extensores, tá? Então, tu já tem que estar pensando nisso. Quando tu for adicionar um treino de extensores, exatamente desses grupos, tem que ter um pouco de cuidado, porque não dá para tu adicionar tudo no mesmo grupo muscular 2 dias seguidos, porque tu já sabe que já tem a carga do treino. E aí que o preparador físico vai ter que regular um pouco isso, né? Daqui a pouco estender aquela mesma coisa que eu falei do peitoral, podia servir para um antigravitário, né? E aí, atenção, daqui a pouco passa para o outro dia, porque ele já tem a carga do treino. De novo, o que a Gabriela está dizendo é importante, mas sempre envolve o mesmo problema, é tu entender também do ponto de vista muscular, né? O que está acontecendo com esse cara? Olha, ele já está todo dia atuando, jogador de vôlei, né? Treina lá todo dia, tu já sabe que ele vai ter carga naquilo. Então, tu tem que ter atenção. Uma coisa que eu aprendi com o Berriel, e há anos eu venho falando com ele, que a gente aprendeu um pouquinho com a escola cubana, é que os profissionais no nível brasileiro de voleibol, né, que eles trabalham, sempre tiveram, se tem muita dificuldade de se implementar treinos mais avançados de força rápida. Por quê? Porque esse cara já tem uma carga enorme e aí o limite de lesão aí passa. Então, não dá para querer fazer durante períodos normais de treino, tem que dar uma regulada, assim, escolhas de alguma coisa anterior, ou às vezes, que a gente tem descoberto, depois a gente vai falar isso, né? Mas acho que é um assunto tão legal que eu já trago, que muitas vezes o que se faz é trazer o que os cubanos têm feito, e as grandes escolas como a do leste europeu, né? É fazer os treinos pesados, esses, em fases anteriores ainda do profissional, né? E aí esses caras chegam com um nível muito alto, né? Tanto é que tu vê isso mesmo, os cubanos voam no vôlei lá, os atletas em geral, não é só por questão biológica, né? Genética, né? Tem também ali um treino pensado em fases em que dava para fazer isso, né? Agora não dá para fazer num profissional, o cara pesando 100, 110 quilos, né? Esses caras de 2 metros e tal, tu meter treino por exemplo, de drop jumps, né? A pliometria pesada, porque até a pliometria dá uma pliometria mais leve, assim, com o peso do corpo só contra movimento. Agora, imaginem fazer como o pessoal do atletismo faz, saltos em profundidade, né? Ou drop jumps. Aí não dá, imagina 60 centímetros metendo um impacto enorme, sendo que o cara já faz depois mais horas de carga de salto. Aí não tem como. Tá? Mas está dentro dessa ideia que a Gabriela falou. De novo, o preparador físico tem que pensar sobre essas cargas. Óbvio que tem que pensar sobre, por mais complexo que seja. E aí entra a cinesiologia. O que o jogador de futebol faz? Que o jogador de vôlei não faz tanto? O que o jogador de vôlei faz? Que o do basquete não faz tanto? E aí pensar sobre isso, sobre essa cinesiologia geral, biomecânica, para incluir também os seus treinos, né, paralelos, né, os treinos de força rápida, etc. O professor, acho interessante tu falar do futebol, porque por mais que eu não seja muito ligado no esporte, meu pai né? Meu pai dá aula de história social do futebol e tal, e, tipo, acompanha a preparação física do futebol, né? E é muito estranho, né, como se dá essa preparação, porque o futebol é um esporte, dentre todos que tu falou, que o cara menos atua, né? O cara vai explodir, às vezes, 20 segundos num jogo de 90 minutos, o cara vai estar com a bola 20 segundos e dar uns arranques super rápidos por um período mais curto de tempo até do que tiro de 50 metros. Daqui a pouco o cara dá um tiro de 50 metros o jogo todo com a bola. Então, eu acho que o futebol é um lugar que é especialmente complexa a preparação física, assim, se tu for pensar em toda a problemática que tem. O cara tem que ser um atleta de resistência, né? O cara tem que ter 90 minutos de campo, poder trotar, poder se deslocar, mas ao mesmo tempo, claro que isso não é uma característica de todos os jogadores, mas em específico, o cara vai ter que dar uma explosão com mudança de direcionamento absurda, assim, em muito pouco tempo, assim. Tipo, o cara teve a bola 20 segundos o jogo todo. Eu acho que deve ser um desafio imenso ser um preparador físico, inclusive. Não, é isso mesmo, Pedro. Que deve ser bem avançado. Assim.
que eu ia dizer, assim, gente? Tem de tudo, assim. Faz uns 10 anos eu preparei uma periodização, por exemplo, para bombeiros, para o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, né? A gente fez era uma escola de oficiais lá da brigada que o aluno ezefiano fez, né? E a gente preparou uma organização de treino anual para o que precisariam os... era o salva-vidas, eram também bombeiros, mas era na época que era dentro da brigada, tinha uma escolha lá que eu nem lembro direito. Mas assim, eles fizeram treinos de salva-vidas, né? Foi super interessante, era super complexo também. Eu acho que cada vez mais a gente vê que na realidade da saúde, do esporte, os treinos eles têm que envolver uma complexidade muito grande. Então esse desafio vai estar posto, tá? Eu não consigo te responder, Pedro, se é o mais mesmo, tá? Eu não sei, eu não tenho bem. Mas o que é importante é que vocês entendam essas bases do treinamento. Não só todo esse conjunto de dados que tem hoje, os métodos novos que estão saindo, mas também pensar nas coisas básicas do treinamento. Tem muita gente aí comprando equipamento à torto direito, GPS Plus, mais não sei o que, 2022, e daqui a pouco esquece dos elementos básicos de treinamento, de consistência, repetibilidade, tudo isso que a gente está discutindo agora. Isso aí vocês têm que ter claro. Embora saibam que, o que o Pedro colocou ali, a gente não tem uma certeza completa, não é uma ciência exata o treinamento, é aquele jogo que eu falei para vocês, entre ciência e arte. Né? A gente tem que estar sempre jogando com isso, mas não dá para perder as coisas básicas, tá? Porque isso vai ajudar sempre. Bom, acho que quando você vai para o caminho do esporte, né, eu acho que uma coisa muito importante é entender o que é feito na hora da competição, né? Então, assim, o que o atleta precisa desempenhar na hora que ele está em campo numa situação de jogo, né? O que são essas distâncias percorridas, quantas vezes ele realiza as distâncias percorridas, para, a partir, então, dessa informação que eu tenho de como ele desempenha em campo ou numa quadra, no caso do voleibol, quantos saltos ele realiza, que média de altura de saltos ele realiza, eu consigo saber onde o meu atleta vai ter que chegar e aí, então, talvez organizar e poder planejar o meu treinamento de forma que ele chegue na hora do seu desempenho, na qual ele tem que responder, né? Com o sucesso da sua prática, e aí eu vou conseguir organizar de forma mais talvez mais nítida, né? Sabendo aonde que eu tenho que chegar. Acho que essas ferramentas, né, de avaliação de GPS, então, assim, tu vê o que o Pedro colocou ali do futebol, os tiros hoje se dão muito mais em 10, 20 metros, talvez o máximo 30 metros, do que tiros de 50, né? Então, a especificidade, quando tu entende a prática, cada posição em campo vai ter as suas características diferentes. Eu posso trabalhar com mais individualidade, né, de posição em quadra e mais especificidade, talvez os meus treinamentos e a proposta de treinamento para cada atleta, para cada esporte e assim por diante. É isso aí, muito legal. Gente, dado esses conceitos gerais, tá? Eu acho que vocês já conseguem entender essas relações gerais de carga e das componentes de carga. Tá? Vocês já têm uma ideia geral, embora não tenham ainda exatamente quais, né? E aí a gente já falou de vários exemplos, a gente vai soltando para vocês, mas eu quero que vocês tenham paciência também, que vocês invistam em entender bem esses conceitos, lembrem sempre disso. Que às vezes o aluno, tá, mas e aí, o que eu faço lá? Calma, a gente vai chegar até a periodização, porque já surgiu, a Ananda já começou a falar de coisas que envolvem o todo, assim. Mas lembrem disso, com paciência, deem tempo para aprender esses conceitos gerais, para chegar bem nos métodos. No início é difícil, porque a maioria de vocês não viveu algum método, é difícil que alguém tenha vivido todos os métodos, né? Eu mesmo, eu tinha pouquíssima experiência com flexibilidade, né? Eu sou do tempo da natação que ninguém fazia flexibilidade, não posso generalizar também, Flávio vai ficar bravo comigo, mas eu nunca vi, eu treinei até um certo nível e não tinha, né? A gente dizia que era até frescura, né? Até pegava mal o cara fazer flexibilidade. E por aí a gente vai vendo cada um deles, como se encaixam, e essas coisas vão começando a ficar um pouquinho mais claras. Mas o que a Ananda falou é bem importante também. Lembrem disso, que a paciência tem que ser maior, porque tem que aplicar, tem que deixar passar um ciclo, fazer de novo, pensar sobre aquilo que foi feito, e aí, depois de uns anos, vocês vão dizer, agora eu acho que eu estou entendendo em um certo nível. Como tudo na vida, né, Ananda? Como na ciência, né? Que diz, lembra que eu achava que... Mas é isso, a gente tem que começar com algum lugar, né? Dando um passo de cada vez, né? Firmes nesses conceitos iniciais, senão vira uma bola de neve.
Muito bem, pessoal. Eu queria falar para vocês agora um pouquinho sobre um par de conceitos que é fundamental, que nos liga muito a biodinâmica com o exercício. Tá? Vocês viram que hoje eu dei muito exemplo da cinésio, biomecânica, porque eu tenho esse conflito de interesses. Né? Eu gosto muito dessa área e tal, embora cinésio nem tanto, mais biomecânica mesmo, para ser exato. Mas a gente precisa, de novo, aquela história do liquidificador. A gente precisa botar aqueles conteúdos que vocês viram de anatomia, fisiologia, biomecânica e sair com decisões que se transformem em algo ligado a treinamento, né? Um conceito que é muito importante, gente, vem da fisiologia mesmo, tá? Que também, de certo ponto de vista, é um conceito que também existe é uma base da física e da fisiologia muscular, tá? Que é a eficiência. Eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer uma tarefa dinâmica agora. Eu vou botar vocês em movimento um pouquinho. Então, se tem alguém aí dormindo que tirou a câmera, dá um cutuco lá não sei como, no celular, dá uma ligada por fora pro cara, porque sabem que aqui vale nota, né? Aqui vale nota. É um momento tensão. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá? Eu vou dar muito tempo para vocês pensarem, em torno de 40 segundos, né? É o ideal, até carregar a página, vocês lerem o que tem que ler. 40 segundos, acho que tá de bom tamanho. E vocês vão me dizer quais são... A pergunta é a seguinte, ó, quais são os tipos de eficiência no movimento? Os tipos de eficiência que existem no movimento. Essa resposta ela está, em parte, no abstract desse artigo que eu estou mandando para vocês aí. Vou pedir que vocês entrem nesse link e leiam o abstract. Ele está em inglês, tá? Se quiserem usar tradutor, não pode, porque a regra é simples, não pode, como se eu fosse controlar. Façam do jeito que vocês consigam, mas leiam o resumo só, tá? E me digam o que o resumo indica sobre quais são os tipos de eficiência que existem no movimento. E depois a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou tentar mostrar por que é tão importante da gente, como uma variável centralizadora, assim, do exercício, do movimento, que é muito importante no treino a gente entender. O link está funcionando, gente? Eu já vi que alguns saíram com a câmera desesperados, né? Sim. O que é isso? O cara da moto não conseguiu desligar porque ele está com as mãos no negócio lá, no guidão. O link está funcionando. É para ler depois isso, é isso? Agora. Então, os 40 segundos começam agora. Vocês têm 40 segundos para ler. Quando eu disser parar, vocês vão escrever ali o que vocês acham que são os tipos de eficiência no nosso chat. Eu vou registrar isso, né, Ananda? Como a nossa nota de participação. A gente está super atento. Então, abram ali, quem ficou atrasado, não está sabendo o que está acontecendo, abram o link que está no chat, vai abrir um artigo, vocês leiam o resumo e no resumo respondam, a partir do resumo respondam quais são, só isso, não precisa explicar o que é, né? Quais são os tipos de eficiência. É só nome, assim, 2, 3, 4, 5, 6 tipos, o que for, um tipo de eficiência só, sei lá, eu não sei. Né, Ananda? Nem a Nanda. Ai, tá pegando o relógio aí? Acho que já passaram 20 segundos. Fiquem tranquilos. Já era? Pode dizer? 19. Não, tem que digitar no chat. Não. Daí... O cara da moto, eu quero ver o cara da moto respondendo no chat. Quer ver um acidente com o professor? O cara da moto professor da URGS gera acidente. Bárbaro, olha, até olhou para baixo. Não olha para baixo, pelo amor de Deus. O cara fez... A piada antiga era... A gente se entrega, né, Ananda? A piada é... O cara aprendeu a dirigir moto no curso do Instituto Universal Brasileiro. De correspondência. Aí tu já viu, né? Com dupla tarefa. Né? Controle de moto, pensando em eficiência. Respostas chegando. Chegando? Não. Ixi, nenhuma. Não tem nada aqui, gente? Mais 20 segundos, então, porque nós somos bonzinhos, né? Vamos lá. Fiquem bem tranquilos, tá? 18, 17, 16, vamos. O negócio é manter a tranquilidade.
Sem pressão. Sem pressão. Quais são os tipos de eficiência no movimento humano? Tem lá os termos, né, em inglês, aí vocês podem traduzir, podem botar em inglês mesmo, até para ver que captaram ali onde é que está o... A Gabriela já botou também o dela ali, tu fala de eficiência de movimento quando tu consegue fazer uma tarefa com uma intensidade menor. Ah, boa. Ixi, acho que a Gabriela já pegou até a introdução para ler. Ah, que perigo, era só o resumo, hein? No resumo, as coisas parecem simples, né, Ananda? Depois, como tudo na vida, né? De perto, ninguém e nada é normal, né? Tô no Uber. Eficiência Uber. Sim. A Gabriela está dizendo. Sim. Ah, ela já conhecia o conceito meio por cima. Sim, mas se tu tá na internet, né, Gabriela? Tu pode abrir ali o link. Não? Ah, às vezes o WhatsApp só funciona, sei lá. Internet do Brasil. Metabólicos e mecânicos. Olha ali, locomoção terrestre. Boa, a gente começou a copiar e colar um monte de coisa. Vamos, gente, vamos, que o tempo vai estourar. A gente vai bloquear. Que aparece. Eficiência global. A eficiência tem a ver com fatores metabólicos, mecânicos, mas ali no resumo ele traz uma outra ideia, gente. Parou o tempo. Igual vocês podem botar, tá? Se vocês entenderem ali a eficiência, podem ir colocando, copiando e colando, tá? E o que apareceu assim mais, né, gente? Lembrem de abrir essa câmera, pelo amor de Deus. A eficiência, vocês colocaram, tem algo intuitivo da gente pensar algo bem feito ou muitas vezes com menor gasto de energia. Teve um que até explicitou isso, uma tarefa com menor gasto de energia. Tem bastante sentido isso, né? A eficiência, agora, mais especificamente, de novo, nós vamos ter que agora dar limites para esse negócio. Então, vocês, vários ali, viajaram um pouquinho, botaram aquelas ideias que a gente tem. Agora nós vamos ter que dar nome aos bois, até para tentar chamar as coisas um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, quando eu tenho algo muito ligado à tarefa, mais funcional, ligado a desempenho, por exemplo, muitas vezes eu chamo isso de eficácia ou efetividade. E tem sentidos um pouquinho diferentes, né? Um deles é mais relativo, outro mais absoluto, mas sempre tem a ver com algo ligado a desempenho. Tá? Aí a gente não fala em eficiência. Quando a gente for falar de eficiência, a partir de agora, eu vou pedir que vocês façam isso para a carreira de vocês, e na disciplina especialmente, é que quando vocês tratem do tema eficiência, como surgiu aqui de alguns, né, alguns colocaram, isso tem a ver com uma relação de energia mecânica e energia metabólica. Tá? Isso tem a ver com um problema básico nosso de movimento. Nossos músculos, né, usam energia metabólica, vocês aprendem lá em metabolismo, né, na fisiologia do exercício, para produzir trabalho mecânico. Movimento, em última palavra. Mas, claro, movimento é meio genérico. Nós vamos ter que transformar isso em energia mecânica. Aí eu estou falando de eficiência, porque o movimento pode beirar aquela coisa mais geral de desempenho. Aí eu deixo, de novo, lá para efetividade, para outras coisas. Nesse caso, quando é energia, imaginem o nosso organismo como uma fábrica, que entra energia metabólica e sai dessa fábrica energia mecânica. Tá? O que acontece? O estranho, gente, é que eu vi que ninguém botou os dois conceitos que eu pedi. Eu não sei, às vezes sabe que eu estou meio louco, né, Ananda? E acabo botando o negócio e nem está lá o conceito. Será que não está lá? E eu sacanei vocês? Não, tá, tem até ali, ó, overall, tem a eficiência geral, overall efficiency, né? E tem
Ah, mas não tem as partes aqui. Mas, olha, então vocês acertaram tudo. Mas, olha, só um perigo. Ah, não, tem um pouquinho, sim. Bem no início do abstract, gente. O que eu digo ali, a segunda frase, tá? As interações entre funções musculares, né, e sistemas de alavancas, tá? Resumindo um pouco, gente, a eficiência geral de movimento, ou eficiência de movimento, dependem de dois grandes grupos de coisas, que depois tem suas complexidades, mas para simplificar, duas eficiências. Eu sempre dou a dica assim, para os alunos da gente entender isso seguindo o fluxo ou o caminho da energia. Então, imaginem assim, a gente tem energia do Sol, em última análise, energia que é depositada no planeta Terra, que isso, através de vegetais, animais, a gente se alimenta, ou seja, né, e tem gente que é boa nessa parte de armazenar energia, né, a gente tem aquela energia, que é um depósito lá nosso. Essa energia é usada no exercício, né, para a quebra do ATP, em última análise, mas para tudo isso funcionar, eu tenho que ter um sistema cardiovascular funcionando, um sistema próprio central, né, um sistema nervoso que controle todas essas funções. Eu tenho que ter um sistema endócrino, né, que controle também as funções metabólicas de determinados órgãos também. Sistema termorregulatório, né, que a gente sabe que do produto dessa quebra de ATP é trabalho mecânico, é a contração, mas também é calor, né? Lembrem aquelas reações químicas, sempre tinha aquela setinha lá do tal do calor, realmente. Então, a gente tem que ter um sistema que controle isso, né? E toda essa primeira parte da tarefa da energia, tá? Que é desde dos reservatórios de energia, de glicogênio hepático, muscular, ATP local e triglicerídeos, né? E gordura, é transformar essa energia química em energia mecânica ao nível muscular, que é o que vocês aprendem em fisiologia do exercício. Isso geralmente era dado, agora nem sei. Muitas vezes era repetido isso, depois lá em cinésio se falava de novo de alguma questão de eficiência e tal. Em alguns lugares isso se repete, algumas disciplinas de vocês. Tá? Mas essa é a primeira parte do problema. Quando eu penso na eficiência geral de movimento, eu tenho, até onde eu expliquei, isso é uma eficiência do motor, digamos assim. Do motor. Se eu fizesse uma analogia com um automóvel, seria a ideia do combustível e o pistão lá, o motor todo funcionando para movimentar aquele pistão e produzindo um trabalho lá no motor, no pistão se movimentando com a combustão. Tá? O problema é que isso não resolve a eficiência do automóvel ou a nossa eficiência. Nós, diferente do automóvel, temos motores distribuídos no corpo. Nós somos um pouquinho mais complexos nesse ponto de vista, né? O motor lá do automóvel está centralizado, né? Agora tem os híbridos também, tem mais de um motor, tem mais de uma... Mas, de forma geral, lá, vamos pensar simplificadamente, tinha aquele motor lá localizado. Nós também temos algo, mas não é tão localizado. Mas tá, é a mesma coisa, são os motores biológicos nossos, que são os músculos, em última análise. Embora tenha outros sistemas que envolvam isso também. Bom, o que eu faço? Quando eu tenho o encurtamento muscular com tensão, né, que é a contração muscular, terminou a parte da eficiência do músculo, eficiência muscular ou eficiência do motor. Tá? Mas qual é o próximo passo? Essa energia vai para onde? No movimento. Eu vou fazer o movimento porque eu tenho que vencer forças externas. Então, o problema não se resolve no músculo. É aí que vem um probleminha. Às vezes, os fisiologistas acham que o mundo acaba na fibra, e não é bem assim. Se eu penso, de novo, vocês que são treinadores, estão sendo preparados para isso, vocês têm que pensar de modo mais global. Aí vem a segunda eficiência, que eu chamo aqui de eficiência de transmissão, ou da máquina. Ao invés do motor, é a eficiência da máquina. E tem a ver com esses sistemas de alavancas, digamos assim. Tá? Mas não é só isso. Nós já vamos ver, né? O que acontece? O músculo, então, ele se contrai e produz esse trabalho. Só que esse trabalho tem que ser deslocado
para ser equilibrado com o ambiente. Eu tenho que produzir forças contra o solo para me movimentar à frente, eu tenho que produzir forças para chutar uma bola, eu tenho que produzir forças para vencer uma resistência do ar. Isso tudo são forças externas, que meu corpo tem que entrar num balanço energético para produzir o movimento. Eu tenho que fazer uma força ali para poder realizar esse movimento ou vencer essas resistências externas. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o problema da energia ao nível muscular sendo deslocada. Como no carro é mais fácil da gente entender. É lá do pistão levando para as rodas. E dessa forma equilibrando, vencendo a força de rolamento, por exemplo. Se eu tenho um carro que é velho, né? O carro da Nanda é carro novo, é sempre carro do ano, né? Porque ela é top of mind dos personal de Porto Alegre. Então, o carro dela não faz ruído, é aquele negócio top. O meu lá, né, o meu Fiatzinho lá já é mais batido. Tu liga o carro, ele já tu sente cada barulho. É aquele carro que ainda tem uma relação especial, né? Tu nota, olha ali como é que anda aquelas coisas, porque tudo bate, né? Obviamente, a transmissão de energia desse carro vai ser piorada, né? Vai ser piorada. Isso acontece, às vezes, com as articulações dos nossos idosos. Idosos com fraqueza muscular, né? Com instabilidade articular. Então, vão fazer o movimento e aquele nhaque também. Vejam que aqui a sonoplastia é de alto nível, né? E tudo isso faz com que eu perca energia nessa transmissão. Tá? Tudo isso tem a ver com eficiência de transmissão. Por exemplo, os idosos compensam essa instabilidade articular, e hoje é a principal determinante do porquê que eles gastam mais energia para caminhar, por exemplo, é por causa da coativação que eles têm que fazer a mais para manter a estabilidade articular. Ou seja, é uma energia que não produz trabalho diretamente, não produz movimento, só que é uma energia que a gente tem como... É um fator de segurança nosso biológico, que é o que faz a cocontração. Ao nível muscular mesmo, a gente ativa os antagonistas como um sistema de proteção nosso também, né? E também para manter a estabilidade articular. E no idoso isso é piorado, eles têm que ativar mais para fazer essa função de antagonistas, digamos assim. Isso aumenta a coativação ou cocontração, tá? Esse é um exemplo de quê? De perda de transmissão. Eu tenho uma diminuição na eficiência de transmissão. Isso vai prejudicar a eficiência de movimento. Então, eu como treinador, tenho que ver quais são os pontos fracos do meu treino, do ponto de vista cinesiológico, biomecânico, fisiológico, né? Para executar treinos que também permitam que meu aluno tenha uma eficiência do motor, mas, ao mesmo tempo, tenha também a eficiência de transmissão. Um exemplo claro disso são as atividades locomotoras, que o nível de lesão é muito alto. Muitas vezes, não é só isso, mas muitas vezes é por erros de treinamento. Esse é um exemplo bom, que até tem a ver com questões evolutivas, que nós vamos falar um pouquinho também aí ao longo do semestre. Nós fomos preparados para correr, mas, claro, não preparados para fazer. O cara lá da maratona que morreu lá no campo perdido lá da Grécia, né? Não fazia isso 3 vezes por ano com um volume de treino enorme, né? Hoje a gente faz. E aí tem um problema. A gente muitas vezes adapta mais o motor, né? E o aluno se sente corajoso. Eu já consigo correr. Isso a gente tem direto nos grupos de corrida, né, Ananda? Quando tem os guri ali sedentários, começam a se tomar de coragem, parece que é vergonhoso caminhar. Então, não, já dá para correr. E não deveria, porque o motor, ele até muitas vezes permite. Tu tem fôlego para fazer. Mas tuas estruturas que têm a ver com a eficiência de transmissão não estão prontas. E aí tu começa processos lesivos, né? Um desequilíbrio entre a motor e máquina, né? Entre a eficiência muscular e a eficiência de transmissão. E eu tenho que pensar ela de um modo geral, tá? Não só pelo simples fato da eficiência em si, mas também para não gerar lesão. Porque se eu tiver lesão, de novo, não há eficiência, porque não há movimento, eu tenho que fazer... Aí eu começo a ter ajustes, né? Compensatórios, etc. E processos lesivos mesmo, dor, eu paro o exercício. Não adianta. Então, eu tenho que pensar de modo global. E uma forma de pensar isso também, não é que seja a resposta de tudo, porque ainda tem os fatores psicológicos, sociais, motivacionais, etc. Mas isso aí já nos ajuda a entender muito a distribuição de cargas. Essa é a eficiência geral. E eu sei que vocês, muitas vezes,
por a gente ser uma escola mais americana, né, da ciência do exercício, nós somos muito compartimentados na formação. Então, uma das coisas que já dá para juntar é essa, é lembrar que biomecânica com fisiologia conversa muito, se a gente pensar em eficiência, por exemplo, que é um fator que centraliza muita coisa. Não tudo, mas centraliza muita coisa. Tá? Leiam o artigo esse, tá, que eu mandei para vocês aí, e a próxima aula eu vou fazer outra pergunta daquele abstract, tá? E aí eu vou cobrar um pouquinho mais. Assim, vamos fazer uma combinação entre nós. Eu vou cobrar de vocês, no início da próxima aula, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, sistema de 40 segundos, aquela tensão toda, sobre algum conceito que está colocado no resumo. Então, professor, eu não sou bom de inglês. Pede ajuda para os amigos, para os universitários, tradutor, e sempre peça ajuda mesmo para o pessoal mais antigo, para entender completamente o abstract. Tá? Não dá trabalho, gente, são umas 20 linhas ali. Tá? Então, tem uma tarefinha aí para vocês, além do que a Ananda vai dar. Tá? E na próxima aula eu vou cobrar de vocês. Vou pedir outro conceito que está ali sobre aquele material. Tá? Dúvidas, gente, sobre esse conceito? Esse exemplo que o Tarta deu sobre o corredor, né? A gente sempre tende a pensar muito na questão muscular, de reforço, né, proteção articular, que vai acabar gerando isso, mas também, e aí um pouco do que o Tarta falou lá da flexibilidade, do treinamento de natação, que era deixado, né, em segundo plano, entra também como uma questão bem importante, né? Então, assim, desequilíbrios musculares, encurtamentos musculares também vão ser, muitas vezes, eles os causadores dessa ineficiência, né, dessa transferência, né, dessa coativação, dessa não capacidade de transferência para o desempenho, né, para a locomoção ou para correr, né, nessa situação. Então, a gente tende a pensar muito em força, mas o trabalho de flexibilidade entra também muito importante como um complemento. É isso aí. Todas essas, vocês vão ver que as capacidades condicionantes, elas vão conversar com esse problema da eficiência geral, de alguma forma, tá? Então, de vários aspectos, tanto preventivo, né, quanto também de otimização mesmo ali, da eficiência. Tá? Exatamente. E isso vai ter muita relação, depois a gente vai trazer, o título do artigo, inclusive, traz potência ali. Depois a gente vai pensar sobre isso e como isso também nos une como exercício. Tudo aquilo que vocês viram de rotas metabólicas, nós vamos fazer um resuminho, né, na aula que vem, para também dar uma traduzida para o treinamento, para elementos que são essenciais do treinamento. O treinador pensar e não só na rota metabólica, ATP-CP, lactato, ciclo de Krebs, legal, mas dali, dessa função que traduz no exercício, como isso se traduz no exercício e como me dá uma relação geral de exercícios que eu vou ter. E aí a gente vai pensar também um pouquinho fora da caixa e fora dessas gavetinhas, vamos tentar misturar as coisas, tá? A dica que eu dou é isso, leiam esse resumo aí, a pergunta vai estar focada nisso. Aí vale ponto, né? Aí eu sei que sempre tem uma motivação a mais. Então tá, gente, se tá resolvido, terminamos por hoje, por aqui. Ananda, será que eu perdi alguma coisa? Tá bom por hoje? Tu acha? Não, acho que sim, acho que tá bom. Eu só vou falar para vocês um pouquinho sobre a tarefa 2. Eu vou colocar... Vocês vão postar a tarefa, gente? Vou colocar no WhatsApp e vou colocar no Face, tá? Para vocês. Tá, beleza. O cérebro aqui não funciona muito bem sem o post. Vou colocar no WhatsApp agora já, quando terminar a aula, e no Face vai ter que ser um pouquinho depois. Eu acho que lá pelo meio-dia e meia, 1 hora, eu vou conseguir ter esse tempinho, tá? Mas aqui no WhatsApp já vai estar. Caso vocês saibam de alguns colegas que possam não estar, né, hoje na aula, também podem estar passando essa informação. Tarefa simples, então. Eu quero que vocês postem no Face uma imagem que defina a experiência de vocês com o treinamento físico. Então, para a gente conhecer um pouquinho de vocês, um pouquinho das experiências de vocês, né? Não precisa, pode fazer um comentário, né? Pode colocar ali, eu acho que é legal ter alguma escrita ali para a gente estar entendendo, né? Porque às vezes a imagem pode não estar, às vezes, tão clara, tão nítida, mas que vocês busquem, então, uma imagem
que defina um pouquinho das experiências que vocês têm com atividade física e com treinamento físico. Na realidade, não com atividade física, com treinamento físico. Ah, legal. Até quinta, no horário da aula. Vale nota. Isso é importante mesmo, tá? A gente vai anotando essas atividades, vai ser a parte bem importante da nota, tá? E aí o Marcos se recupera um pouco daquela foto da primeira aula lá que eu peguei ele, que estava deitado, né? Estava aqui dando aquela escorada para trás, né? Mas eu tenho que dizer que foi sem querer. Nada pessoal. Hoje vai ter a foto de capacete, né? Sim, vamos ver o que aparece, né? Vai estar bom. Vou tomar ainda uma repreensão aqui da URGS, né? O cara tá botando aluno na moto. É isso que é motivação, né, gente? Tá, botamos os caras para ver até na moto, né? Vamos lá. Não, esse semestre eu não piro com essa cadeira de jeito nenhum. Não, já tá 3 nem na moto, né? Meu Deus. Então tá, gente. Se cuidem aí e nos falamos na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço, se protejam. Então tá, até quinta. Tchau, boa semana, até quinta.